Varejo de alta performance, como ter um layout de loja vendedora. A gente pode ter a ideia de temos um layout aqui pronto para as operações, mas não é bem assim que a coisa funciona. Primeira coisa que eu quero fazer é posicionar aqui para vocês aonde que está a questão do layout. Então, os pilares da alta performance no varejo, no nosso dia a dia aqui, são esses 6 aqui. Passa pelo gerente de loja, padrão de atendimento, metas de venda, o mix de produto, manual de exposição e retaguarda. Então, assim, não tem loja boa com gerente ruim, eu tenho que ter obrigatoriamente assim, um padrão do meu atendimento. Isso aí, seguido das minhas vendas, a loja não está lá só para expor produto, eu preciso converter. Eu vou converter se eu tiver o mix correto. O manual de exposição é aqui que, dentro desse cenário, né, do manual de exposição, que está o meu layout de loja, porque a exposição da loja, ou seja, eu colocar o meu shopper, meus clientes em estado de compra, é um mix de layout, distribuição dos equipamentos nesse espaço e a exposição dos produtos no equipamento. Então, isso é o mínimo para uma execução de loja. E é dentro desta dimensão que encontra-se o tema do layout vendedor. Primeira coisa que a gente tem que de layout, o layout de loja, e o pessoal também fala de layout de gôndola, o layout do equipamento. Então, assim, o que a gente vai conversar aqui hoje é de layout de loja. É isso aqui que nos interessa. O pessoal que usa a expressão layout de gôndola, isso é bem usual no mercado, mas para nós, layout de gôndola, a gente trabalha com a planogramação, né? A gente não chamá-lo de layout de gôndola, e sim os planogramas. Do nosso layout de loja, primeiro fator que a gente tem que considerar numa exposição, numa organização de layout, é nós podemos trabalhar um layout orgânico, tá? Orgânico. E o que vem a ser um layout orgânico? O layout orgânico é que o meu ambiente de loja, ele não pode ser simétrico, tá? Então, assim, nós pegarmos algumas plantas de algumas lojas, eu já vi isso em uma série de situações em supermercado, eu já vi isso em farmácias, já vi isso em lojas de bazar. A gente olha a distribuição dos corredores do layout da loja, a gente vê a distribuição dos equipamentos e está tudo simétrico. Os corredores são do mesmo tamanho, as gôndolas do mesmo comprimento, e elas são simétricas, assim, um atrás do outro, tudo corretamente. Então, isso numa planta ou numa apresentação, às vezes, de um arquiteto, então, tem empresas que fazem equipamento e os fornecedores de equipamentos, às vezes, para ajudar o lojista, propõem uma planta com seus equipamentos. Fazem um layout todo ele simétrico, que seria diferente de um layout orgânico. Um layout orgânico é o quê? Eu não tenho uma simetria absoluta no desenho dos corredores e na distribuição dos equipamentos. E eu preciso que seja assim, orgânico. Por quê? Estas diferenças que eu vou colocar no ambiente, o shopper, o cliente nem sempre está cuidando disso, ou está consciente, mas esses elementos que tiram essa linearidade, tiram essa simetria, ajudam o shopping a se localizar dentro da loja. Uma loja toda ela simétrica em corredores e equipamentos, tá? Isso dificulta o shopper se organizar, tá? Então, é como se eu não dou elementos para o cérebro entender ou se organizar no espaço físico. Fica tudo igual para ele, então ele nunca sabe qual corredor que ele está, em que momento que ele está, em que espaço que ele está da loja. E a gente tem que sempre imaginar, comparar o ser humano, a nossa pessoa, ou lembrar que nós viemos da natureza. Na natureza não existe simetria nos caminhos. É tudo sempre assimétrico, tudo, né? O tempo todo com elementos diferentes. E essas coisas diferentes, esses elementos diferentes, essa falta de simetria ajuda a pessoa a se organizar. Então, que coisas que nós podemos fazer? Número 1, eu não posso ter todos os corredores da loja do mesmo tamanho. Eu tenho que ter variações no comprimento dos corredores e na largura dos corredores. Então, isso é uma maneira de eu trazer
organicidade para o meu ambiente de loja. Uma outra coisa que eu tenho que estar atento sobre essa questão do orgânico, já é um desdobramento dos meus corredores, é eu pensar a construção dos meus corredores. Se eu imaginar o mapa da minha loja, eu preciso ter vias principais, tá? e vias vicinais. Imaginar a distribuição desses corredores como se fossem as ruas de uma cidade. Uma cidade, vamos chamar assim, nós nos comportamos dentro de uma loja da mesma maneira que a gente se comporta numa cidade. Então, quando alguém pergunta um endereço para nós sempre vamos citar para a pessoa uma ou duas ruas principais e aí até levá-la ao ponto de destino. Então, dentro da minha loja, eu preciso ter 2 ou 3 vias principais. Posso ter 2 num sentido e uma transversal em relação a elas. Estas vias principais vão ajudar o shopper também a se organizar no seu caminhar, a aprender onde estão os produtos e saber como se deslocar nessa loja. Se eu deixo tudo simétrico, as ruas todas do mesmo tamanho e não tem essas vias principais, é como se eu colocasse o meu shopper dentro de um labirinto. Para ele não consegue, o cérebro não consegue se organizar. E imagine vocês o seguinte, o nosso cérebro, eu tenho lá 3% consciente, que é isso que a gente se dá conta, quem a gente é, onde está, o que a gente está fazendo. Agora, 97% do cérebro opera totalmente de forma, vamos chamar, inconsciente. Então, por exemplo, na visão, a nossa visão focal é absolutamente consciente, mas ocupa só 30% do grau que a gente consegue ver. E a nossa visão lateral, que ocupa, vamos dizer, 150%, 150 graus do nosso campo de visão, ela é inconsciente. E é essa visão lateral que o nosso shopper vai estar sendo estimulado com a organização, vamos chamar, orgânica do espaço, que vai permitir que ele se localize melhor no ambiente de loja, saiba como, vamos chamar, transitar e aprenda a transitar no meu ambiente. Então, vamos lá. Orgânico, saber ruas principais e ruas vicinais. Outra coisa, as trilhas. Tá? O que são, imaginar trilhas? Eu tenho que impactar o meu shopper quando ele entra na loja com uma visão de trilha. Ele não pode se deparar com equipamentos, vamos chamar assim, impedindo o seu deslocamento. Ou quando eu entro na loja, eu me deparar com um equipamento exposto, vamos chamar assim, uma visão horizontal ou lateral. Eu tenho que me deparar como se estivesse encontrando já de cara uma estrada, uma trilha. Eu preciso impactar a visão do shopper com uma visão de trilha. Para quê? Para mim jogá-lo para dentro da loja e esta visão trilha estimula ele a caminhar, estimula ele a se deslocar. Ele não é recebido com uma mensagem de pare, não entre aqui, um obstáculo. Ele tem que ser impactado com essa visão de trilha. E isso, destas trilhas, eu tenho que cuidar dentro do meu ambiente de loja com a disposição dos equipamentos, a disposição, o perfil, as características de piso e de iluminação. Então, veja, quando a gente falou ali no início da nossa conversa de manual de exposição. A exposição não é só a exposição dos produtos nos equipamentos, não é só a distribuição dos equipamentos no espaço da loja e não é só o desenho do layout. É o conjunto desses elementos que vai constituir a exposição. Então, vamos pegar assim, voltando no nosso layout. Eu consegui já criar uma trilha com os meus equipamentos, né? Vamos imaginar um corredor. É conveniente que no piso eu não tenha aquelas cerâmicas diagonais. Os equipamentos têm que acompanhar a linha da cerâmica. Ah, mas na minha loja não tem cerâmica, é um piso todo liso. Tá, beleza. É só observar se não tem elemento no chão que, vamos chamar que cruze, como se fossem cruzar o caminhar do meu shopping. E a mesma coisa a iluminação. A iluminação também tem que acompanhar os corredores. Tudo isso, posição do equipamento, as linhas do piso e as linhas formadas pela iluminação vão constituir essas trilhas que ajudam ele a se deslocar. E mais do que deslocar, é um sentimento de conforto. Por quê? Nós temos que estar o tempo todo pensando que esse nosso shopper, por mais que ele tenha consciência que ele está na nossa loja, ele está sabendo os preços, ele está ali com a visão focal, o motor dele é esse motor, vamos chamar, inconsciente, tá? Que está sendo captado pela visão e está determinando o comportamento dele. E se eu não acompanho
ganho esse fluxo mental, ou seja, de caminhar em trilha, não ter obstáculos, eu gero desconforto para o meu shopping. Ficou claro isso aí? Então tá. Orgânico, linhas principais e vicinais, trilhas, tá? Depois, eu tenho que poder entender, diferenciar tráfego de jornada. Tráfego de jornada. Nós ficamos, quando organizamos o layout, nós naturalmente já estamos determinando de alguma forma o tráfego, que é onde as pessoas vão caminhar, por onde elas vão estar transitando. Mas o mais importante para nós é a questão da jornada do cliente. Jornada do cliente diz respeito à visita dele, da loja, da sua missão de compra. Ele tem uma missão de compra para cumprir e a execução dessa missão de compra, né, a procura dos produtos um atrás do outro, a procura de mais de uma categoria, ou a procura por mais de um produto, essa missão, que é vários pontos de parada, vários pontos de busca, isso é, então, a minha jornada do cliente. E eu tenho que compor, imaginar essa jornada do cliente, pensando a partir das características do meu shopping. Então, se eu tenho lá na minha loja um conjunto de categorias de produtos voltadas para mulheres, como é que ela está previsto a distribuição dessas categorias no espaço de loja? É uma jornada linear ou é uma jornada de idas e voltas ou é uma jornada intercalada, né, ou interrompida por outras categorias? Então eu tenho que imaginar que essa jornada ela deve ser linear, as categorias voltadas para as mulheres ou para as crianças ou para os homens ou para os jovens e adultos, seja lá qual for o shopper que eu estou pensando, eu tenho que procurar criar jornadas lineares, assim, ou mais simples e fáceis para ele. Primeiro cuidado que eu tenho que ter nisso aqui é eu não posso pegar uma categoria de produtos e espalhá-la pela loja. Ou seja, ele tem que transitar por toda a loja para encontrar os produtos de uma categoria de produto. Então, eu tenho que botar as categorias de produtos sempre no mesmo espaço, preferência no mesmo corredor, no mesmo equipamento, de maneira a criar uma jornada mais curta, mais fácil, mais linear. Pensar na distribuição das categorias de maneira a criar uma jornada mais prazerosa para aqueles shoppers que visitam a minha loja. Então, veja, o tempo todo nós estamos falando de conforto, né? Então, o layout vendedor é um layout de conforto. E o principal conforto é esse, né? Conforto psicológico, né? Eu tenho que construir um ambiente que tenha aderência com esse inconsciente do meu shopping. Outra questão relacionada ao conforto é a distância média de deslocamento. Distância média de deslocamento. Se eu pegar a minha loja, vamos dizer que isso aqui fosse um layout de loja, e eu pegar ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. Imagina que eu botasse toda a minha loja cheia de pontinhos e os equipamentos distribuídos aqui dentro da minha loja. Se eu partir do ponto A para o ponto B, do ponto A para o ponto C, então a técnica é essa, tá? Mas a ideia é o seguinte, é eu saber se a minha loja, eu exijo que as pessoas caminhem menos para encontrar os produtos. Isso é a média, a distância média de deslocamento. Tem lojas que possuem uma média de deslocamento maior do que outras. Por quê? Porque nestas lojas, as pessoas, para encontrar os mesmos produtos, precisam caminhar mais. E aí vai dizer, mas não estou entendendo ainda. É muito simples. Vamos imaginar 2 supermercados, que nesse supermercado eu tenha 4 corredores e 3 linhas de equipamento. Então, corredor, uma linha de equipamento, segundo corredor, uma linha de equipamento, terceiro corredor, uma linha de equipamentos e o 4º corredor. Então, eu tenho 4 corredores e 3 linhas de gôndolas, ou 3, imagina, esses corredores são formados as gôndolas. O que acontece? Vamos dizer que são 2 supermercados com o mesmo tamanho, certo? Só tem conexão pelas gôndolas nas extremidades, no final do corredor. Ou seja, eu entro lá, vou até o final, faço a volta, entro no outro corredor, venho até o final. Não tem nenhuma via transversal, não tem nenhuma interrupção entre as gôndolas.
Este supermercado aqui vai ter uma maior média de deslocamento do que se eu tiver um supermercado que a cada 5 metros param as gôndolas, ele abre uma rua transversal, abre uma rua vicinal, depois mais 5 metros ele abre uma nova via, ou seja, os corredores são interrompidos. Então vocês vão ver que tem lojas que os corredores são imensos, são muito grandes. Estas lojas com corredores muito grandes possuem uma distância média de deslocamento superior. E essas lojas elas são menos confortáveis, porque o nosso shopper necessita caminhar mais para encontrar, vamos dizer, os mesmos produtos. Nós tivéssemos 2 lojas iguais, a mesma área, o mesmo mix, uma loja que não tem ruas transversais, corredores são até um corredor, o conjunto de equipamentos, ele começa e vai até o final, não tem nenhuma interrupção, ela vai ter uma distância média de deslocamento maior e, por conseguinte, será uma loja menos confortável. Então, nós temos que olhar as nossas lojas e ver qual é que é a distância média de deslocamento e se não deveríamos diminuir a sequência de equipamentos um seguido do outro. Então, isso é uma coisa importante. Uma loja com uma distância média de deslocamento superior, provavelmente ela também vai ter o quê? Mais áreas frias também. Uma loja, ela vai ter mais áreas frias. Por quê? Os consumidores vão circular menos, os consumidores vão procurar menos, porque eu estou impondo para ele o desgaste de deslocamento. Então, provavelmente, também uma loja de maior distância média de deslocamento vai ter mais áreas frias. Uma outra coisa que ela vai ter menos pontos extras. Vou ter menos pontas de gôndola. Então, se eu tenho intervalos entre meus conjuntos de equipamento, eu vou ter menos pontos extras. E os pontos extras são absolutamente muito importantes para mim aquecer a minha loja e para mim dar dinamicidade à minha loja. Então, vejo que um tema puxa o outro. Se eu tenho uma distância média de deslocamento grande, a loja é menos confortável, mais áreas frias e menos pontos extras. E eu preciso trabalhar os pontos extras, eu preciso ter uma boa quantidade de pontos extras dentro da minha loja. Tá? Por que isso? Ele é a maneira de eu dinamizar o meu ambiente de loja. Então, assim, há diferenças de um tipo de varejo para o outro quanto à possibilidade de eu trocar os produtos de lugar, variar mais produtos de lugar. Então, assim, num varejo, imagina o seguinte, eu posso trocar mais os lugares, produtos de um varejo alimentar, o supermercado, ou numa loja de material de construção. O varejo, as pessoas, para os alimentos, elas aceitam menos a troca de lugar do que para lojas de material de construção. Sabe o que é? É que o que acontece? O alimento entrou na história do ser humano quando? Desde sempre. Então, os alimentos, eles eram encontrados sempre no mesmo lugar. Eu ia numa macieira e encontrava a macieira, e quando eu ia no outro ano, eu ia lá na laranjeira, a laranjeira estava no mesmo lugar. As ferramentas, elas entraram na nossa história aí praticamente há 15 mil anos atrás, poderíamos dar isso como a gente entende. Então, esses produtos, eles mantêm uma relação íntima conosco, bem diferente de um para o outro. Mas, assim, voltando para o assunto aqui do ponto extra, eu tenho meus produtos nos pontos naturais e nos pontos extras. Então, produtos nos pontos naturais, eles têm que ficar estáveis, eu não posso ficar trocando ele de lugar. Agora, mas aí ficaria uma loja sempre igual, sempre do mesmo jeito, sempre parece que não tem vida. O instrumento que eu tenho para criar essa vida e dinamizar são os tais dos meus pontos extras, tá? Agora, vejam bem, eu pego lá, já falamos aqui que é conveniente, é melhor eu reduzir o tamanho, o comprimento dos meus corredores para deixar uma loja mais confortável, com menos áreas frias e com mais pontas de gôndolas que me permitem dinamizar o ambiente. Mas eu não posso perder essa linearidade, aqui nesse caso de linha, não é aquela linearidade tudo igual lá. Tem algumas lojas que fazem corredores tão pequenos ou trabalham com equipamentos que são circulares, e aí a loja parece um carrossel, assim, que não há impacto para o shopper da visão de linha. Assim. Isto aí
aí prejudica. É como se ela se desestruturasse. Então, imagine vocês, a loja, o layout, ele não pode ser totalmente simétrico, ele tem que ser orgânico, mas também não deve ser tão orgânico ao ponto de não ter uma estrutura aonde eu não possua vias, tá? Eu não possua caminhos. Tem que ter essa ideia de caminho. Então, eu não posso diminuir os meus corredores, tipo fazer uma gôndola, uma gôndola, uma gôndola, uma gôndola, uma gôndola, uma gôndola, então, né? E aí ficar um emaranhado de equipamentos espalhados. Então, eu tenho que manter este equilíbrio. Não pode ser simétrico e corredores longos, e tampouco pode ser tão orgânico que não dê linearidade, que a pessoa não consiga, né, ter esse impacto visual para o seu caminhar. E depois do layout, tem algumas questões assim de uso dos espaços, Tá? E isso aqui a gente tem que estar pensando lá no início da construção do ambiente de loja. H-Pharma, Canasvieiras, Santa Catarina. Mas vamos lá, o uso dos espaços. Então, quando eu estou fazendo o layout lá, eu já tenho que poder pensar em algumas coisas bem simples, de maneira a eu lá no dia a dia, eu não ter que inventar moda ou ficar limitado no uso dos espaços. Tá? O gerente de loja, ele tem que fazer vender. E ele não é arquiteto, ele não entende o comportamento, às vezes, do consumidor, mas ele tem que resolver os problemas de venda lá no dia a dia. E se a gente não dá um equipamento para ele, ou seja, uma loja bem pensada, ele vai resolver, às vezes, de maneira mais complicada. Um exemplo simples aqui, eu tenho lá, sempre vai ter uma situação de compra de produtos indevidos. Né? Sempre vai ter uma compra de produtos indevidos. O que é? Eu comprei lá um determinado produto, no varejo sempre vai ter alguns produtos que vão encalhar, que não vão vender. Tá? Isso não é problema de compras, não é problema de uma pessoa, não é nada. Sempre vai ter produto, sempre vão ter produtos que não vão vender. O que o nossos gerentes geralmente pensam quando um produto está vendendo menos ou quando um produto encalhou? Pega aquele produto que encalhou. A primeira coisa que vem à mente deles é colocar lá na entrada da loja, que é o mais usual. E isso não tem a menor noção, não tem o menor sentido. Eu só devo colocar na entrada da loja os meus produtos mais valiosos, meus produtos mais nobres, que vão estar trabalhando o meu posicionamento, que vão estar impactando o meu shopper no primeiro contato com a loja, ou seja, estão trabalhando o meu posicionamento, estão trabalhando a minha marca. Então, eu não posso ocupar este espaço aqui de entrada de loja com produtos ruins. Agora, aonde eu vou, então, trabalhar esses produtos aqui? Eu vou trabalhar dentro de uma área fria ou de uma área já pensada no layout de loja como uma área de promoções, onde eu vou ensinar os meus clientes, e principalmente aqueles que buscam ofertas, que buscam uma pichincha, que buscam uma vantagem, para eu desovar esse meu produto. Então, se eu penso já isso lá na arrancada da minha loja do layout, eu já tenho, né, um espaço adequado para promocionar esses produtos de compra indevida ou compra que não funcionar. Aí vai vir um vai me dizer, mas então eu vou criar dentro da loja um espaço para produto ruim? Não, né, cara pálida? O que acontece? Esse espaço aqui tem que ser um espaço promocional, que não é lá na entrada da minha loja, não é junto do caixa, não é nas minhas áreas quentes, mas é uma área que provavelmente não vai ser uma área fria, mas é uma área promocional que eu vou lá num ciclo de um mês, vamos pensar assim, de um mês, eu vou ter 3 produtos promocionados normalmente, mais o tal produto lá ruim. Essa é a dinâmica e é um ambiente que tem que ser claramente destacado dentro da minha loja. Ele tem que estar previsto no meu layout, senão não resta ao gerente a não ser estar lá puxando o equipamento, botando material de comunicação indevido. Não, tem que ser um espaço promocional que ele vai ter a função natural de promover os produtos e eu botar lá meus produtos ruins. Então, não crio um ambiente para um local para produtos. É um ambiente promocional, mas longe das minhas áreas que serão naturalmente áreas quentes, né, que tem fluxo e concentração.